Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou compartilhar convosco uma notícia que saiu no jornal. Aliás, eu tenho compartilhado algumas notícias importantes. Levei um bom tempo que estava sempre por vídeos novos, portanto, de estudos bíblicos muito importantes. Mas estas notícias que eu tenho trazido a vocês, tiradas de um jornal, também são muito importantes, porque isto é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nas notícias, não vai sair nada que seja contra as Sagradas Escrituras, porque estamos num tempo que eles estão idealizando, suportando e empurrando tudo o que vai contra as Sagradas Escrituras. Eu vou compartilhar convosco hoje pessoas da ideologia transgênero que dizem que Deus está morto e que eles próprios são deuses. Também vou mostrar aqui um retalho de um vídeo, ver se encontro, eu oxalá que encontro, mas de pessoas que estão dizendo que são deuses e também que estão dizendo que vão viver eternamente. Vão viver eternamente, é assim, nós vamos viver eternamente, sem margem de dúvida, com o nosso Pai Celestial, na Terra, porque antes dizia no céu, mas nós, o nosso Pai Celestial, quando queimar este mundo e transformá-lo, Ele vai viver conosco na Terra. Ou então vão viver eternamente no inferno, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Mas agora dizer que nós somos, como é que eles dizem, até um nome que eles dizem que são imortais, aí é que está a palavra, desculpa, imortais, são pessoas que não morrem. Ora, o que é que faz eles serem imortais? Não sei, talvez a tecnologia, alguma coisa assim muito avançada que eles estejam usando. Mas um deles que disse isso descaradamente foi o genro do Donald Trump. Ele diz que acredita que a sua geração, portanto a sua geração, não sei se está a se referir àqueles que são como ele, a sua geração vai ser imortal. No entanto, eles estão, através de várias coisas, acelerando a morte das pessoas a torto e a direito. Vem-me focar mais nesta notícia da ideologia de género, ou ideologia transgênero, dizendo que Deus está morto, somos nossos próprios deuses. Não faz muito tempo atrás que eu falei com uma pessoa de família, que me disse que era filho de um Deus, e que ele era um Deus. E eu disse, és um Deus? És um Deus. Deus é alguém que merece veneração, adoração. Tu achas, oh meu Deus, eu não posso falar muito porque se falar a pessoa vai saber quem é, ou então, mas é assim, irmãos, estamos vivendo num tempo que as pessoas querem ser deuses, não querem honrar a palavra do Senhor, e então eu vou trazer aqui esta notícia que parece impossível. Isso aconteceu, uma mulher australiana, identificada como homem, há 12 anos, portanto ela há 12 anos que ela diz que é um homem, ela processou o psiquiatra que lhe colocou em testosterona após uma visita e depois assinou uma cirurgia para mutilar o seu corpo, para ser como o de um homem, etc. Depois eu vou ler isso por aí abaixo. Isto é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras bem nos advertiram. Temos aqui Levítico que diz, Levítico 18, que diz, com o homem não te deitarás como se fosses mulher, abominação é. Também temos várias passagens nas Sagradas Escrituras que dizem que nos fins dos tempos as pessoas vão abandonar o seu estado natural, e é, claro, uma mulher, o estado natural é casar com um homem, e um homem com a mulher. E isto, irmãos, olha, eu nunca pensava disso, desacelerar tanto como está desacelerando nos dias de hoje. É assim, irmãos, eu sei que muitas mães estão alarmadas de verem os seus filhos correrem para estas tais ideologias. Nós não podemos impedir os nossos filhos. Não podemos, não temos esse poder. Até Deus não é dizer que não tem o poder, mas até Deus dê-nos a liberdade de escolhermos. Vai chegar uma altura que os nossos filhos vão fazer as suas decisões. É claro que se você e eu somos uma mãe
zelosa, que quer os filhos nos caminhos do Senhor e que vê que os filhos saem dos caminhos do Senhor e entreguem-se a essas perversidades, oh my God, o nosso coração vai ficar despedaçado. Só nos resta orar e continuar a aconselhar os nossos filhos. Mas agora, eu sei de muitas pessoas que são cristãos, dizem cristãos, e não dizem nada aos seus filhos. Eu não vou dizer nada, olha, quando ele for grande, ele é responsável por seus pecados. Não, tu és responsável por semear a boa semente no teu filho. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande, não se afastará dele. Mesmo que ele às vezes saia fora do rodilho, mas depois ele volta outra vez, porque a semente está lá. É ter de ver, é medo de ver. Claro, se você não sabia, se você agora que está começando a ver os meus vídeos e lendo as Sagradas Escrituras e vendo que realmente isto é pecado, e você não teve tempo de semear a boa semente nos seus filhos, mas ainda é tempo, faça-o. Não dê tempo para fazer nos teus filhos, faz nos teus netos, faz o teu marido, faz a tua esposa. Porque, infelizmente, nós sabemos que nos dias de hoje é muito raro encontrar um homem e uma mulher que são mesmo ali cheios da palavra do Senhor. Há muito trabalho a fazer, nós somos uns preguiçosos. Esse é que às vezes o meu marido fica... ele diz, eu não posso mais te ouvir, tu estás sempre te fazendo o meu melhor. Um dia, quando eu morrer, talvez ele vá dar mais valor. Até falando nessa parte espiritual, o meu marido, claro que é um homem temente a Deus, que lê as Sagradas Escrituras todos os dias, tem falhas, como todos nós temos falhas, há algumas que são mais visíveis, há outras que são mais escondidas, mas além disso tudo, eu estou sempre a dizer a ele, não faças isso, faz isso que é melhor, as Sagradas Escrituras dizem isso, as Sagradas Escrituras dizem aquilo. É nosso dever alertar, nós somos soldados, nós temos que... E já disse que ia pôr muito em breve, repor a coleção dos vídeos dos soldados, que é muito importante. E então, eu vou orar ao Altíssimo e tenho aqui esta notícia para vos trazer. Oh, meus irmãos, não há margem de dúvida que nós estamos vendo mesmo que estamos no fim dos tempos. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos quando nós devíamos de alertar e não alertamos. Perdoa-nos quando nós não semeamos a boa semente nos nossos filhos e a todos aqueles ao nosso redor, Pai Santo. O mundo realmente está num caos porque não houve mães e pais que semearam a boa semente nesta juventude que está agora tão perdida, dizendo que eles é que são Deus e que Deus está morto. Senhor, perdoe esta mulher que disse isso e a todos aqueles que pensam da mesma maneira, Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos, Senhor. Protege os nossos filhos, os nossos netos, essas novas gerações, Pai Santo, Senhor. Dessas armadilhas do inimigo, Senhor, Pai Santo. Glória seja dada ao teu nome. E aqueles que estão atraídos e engrudados pela essa armadilha satânica, que eles possam ser libertados em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, que te agradeço. Amém. Ok, vamos então ver aqui o que é que está dizendo aqui este jornal. Vamos então ver isto aqui e antes de começar aqui propriamente nesta informação, eu quero dizer a vocês que eu, quando acabei a oração, eu disse em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Porquê? Porque há pessoas que quando eu digo Yahushua e Yeshua HaMashiach dizem que eu não acredito em Deus. A irmã não acredita em Cristo, que a irmã não diz Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não estou aqui, este vídeo não é para falar sobre o nome de Cristo, o nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach. Este vídeo é para falar sobre um conjunto de pessoas que estão negando aquilo que o nosso Pai Celestial os fez ser, homem, mulher, e estão dizendo que Deus está morto e que somos nossos próprios deuses. Isto é eles o que eles estão dizendo. Então diz assim, que me li há pouco. Uma mulher australiana, identificada como homem há 12 anos, processou o psiquiatra que a colocou em testosterona após uma visita e depois assinou uma cirurgia para mutilar o seu corpo para ser mais como de um homem. Outra especialista recomendou que ela obtenha um exame psiquiátrico antes de embarcar no tratamento hormonal.
A mulher agora lamenta a sua transição de género. Vocês sabem quantas pessoas, quantos milhares de pessoas ficam loucas depois de se verem que não são nem homem nem mulher, não se identificam nem como uma coisa nem como outra, mas foram incentivadas por alguém para fazer aquela operação, foram incentivadas para tomar os hormônios, etc. E depois agora vê-se que estão feitos no monstro. E então a mulher agora lamenta a sua transição de género e argumenta que o psiquiatra agiu de forma irresponsável ao iniciar procedimentos irreversíveis tão apressadamente. Infelizmente, é tarde demais. Precisamos contar histórias como esta, disse o teólogo do Grove City College Carl Trueman, no Washington Watch. As histórias mais convincentes e emocionalmente poderosas. Ele argumentou que com o propósito de influenciar muitos jovens que recorreram a essas operações foram influenciados, às vezes pelas escolas, outras vezes por grupos, outras vezes por amigos, quer dizer, não é amigos, é inimigos, mas de qualquer maneira, influenciar a sociedade. Não importa se os cristãos podem ganhar o argumento filosófico contra a ideologia transgênero, a menos que possamos ganhar uma plataforma para nossas opiniões. Os cristãos podem ganhar o argumento filosófico. A ideologia transgênero é insustentável para construir e manter uma sociedade, argumentou Trueman. Essa noção altamente subjetiva do que significa que provavelmente viveremos em um tempo de constante caos e fluxo de gotchas constantes e simplesmente não se pode construir uma visão coerente da sociedade e uma visão do futuro baseado neste tipo de fragmentação. E antes de ir mais à frente, eu quero vos dizer que estas pessoas que são influenciadas a fazerem estas operações e a dizerem que são aquilo que não são, eles são bem pagos. Você não imagina as organizações que estão por detrás dessas pessoas e, aliás, eles arranjam trabalho para eles dão-lhe a ele um tipo de um subsídio porque eles dizem que eles foram discriminados, etc. Pagam viagens a essas pessoas, que eu conheço pessoas que foram viajar para outros países, aprender outras profissões, tudo pago pelo governo, porque eles eram assim, porque se uma pessoa cristã te mete a Deus, está fora da lista. A Bíblia responde claramente a essas perguntas. O primeiro homem não se fez, ele ganhou vida depois que Deus formou o homem da poeira do chão e respirou nas suas narinas, como diz em Gênesis 2:7. Deus mostra ao seu povo se alguma coisa eles são. Portanto, Deus mostra ao seu povo que nós não somos nada e somos apenas Play-Doh. Play-Doh é plasticina. Somos plasticina e barro em suas mãos. Quando Jeremias testemunhou um oleiro, pegou num pedaço de argila estragado e retrabalhou e fez um vaso, como pareceria bom para o oleiro fazer, o Senhor instruiu-nos a dizer isso ao povo, como a argila na mão do oleiro, assim como você na minha mão. Jeremias 18:4-6. Mesmo o coração da pessoa mais poderosa é um fluxo de água na mão do Senhor. Ele vira onde quer que ele vá. Provérbios 21:1. Deus nos dá o nosso propósito, o nosso significado, os nossos limites, os nossos papéis e a nossa própria existência. Opor-se ao cristianismo em cada um destes pontos é uma filosofia que Trueman chama de individualismo expressivo, que argumenta que todos são definidos por um núcleo interno de sentimentos que retém a autenticidade e é encontrada por ser capaz de expressar estes sentimentos externamente. Ele explicou que aplica o argumento do filósofo alemão, bastante difícil: se Deus está morto, então nós efetivamente nos fizemos deuses. É para nós criar significativo. Beckholm apontou uma conexão com o debate sobre o aborto com o slogan "Meu corpo, minha escolha", fazendo a afirmação de que eu estou em controle de mim mesmo. Gostaríamos de pensar que somos mestres do nosso próprio destino, acrescentou Trueman, mas há muitas evidências que apontam para outra direção. Ele explicou duas vantagens em particular. Primeiro, imagine o fardo colocado sobre uma criança de 3 ou 4 anos que pergunta aos pais: quem sou eu? Eu sou um menino ou uma menina? E o pai diz: bem, você tem que decidir isso por si mesmo. Isso é um fardo terrível para colocar sobre uma criança. Ok,
O que este homem está tentando dizer, e que já fiz isso várias vezes, é que, é assim, Deus, o nosso Pai Celestial, o Altíssimo Criador dos céus e da terra, ele formou o homem e a mulher caracterizado no sexo que está entre as perninhas do bebê. Só que hoje em dia aquilo já não quer dizer nada. Porque eles têm, ainda se eles têm que cortar, manipular, meter, tirar, etc, etc. E depois vão dizer que é sua mulher porque antes era um homem. Mas para que você pareça uma mulher, você tem que fazer certas transformações. Você vai tentar apagar aquilo que Deus fez e transformar-te naquilo que Deus não te fez. Naquilo que tu é que estás fazendo. E então ele diz assim, segundo, cedo ou tarde a natureza morde de volta. Já estamos vendo com as contas dos transicionadores. Em vez de ter uma conversa sobre que os meninos se podem tornar meninas, argumentou Beckholm, é mais útil ter esta conversa sobre se há um propósito para a nossa existência e propósito para as nossas vidas. E se pudermos resolver isso, se pudermos convencer alguém na sua vida realmente tem significado, então a conversa sobre o sexo torna-se mais fácil. Mas fazer este caso na sociedade americana moderna é uma subida ascendente. Um número crescente de hospitais americanos está adotando a ideologia transgênero, mesmo realizando cirurgias de trânsito de género a menores. Quando cristãos e outros tentam defender a verdade, eles são gritados, desplataformados e muitas vezes são alvo de multidões raivosas que buscam destruir as suas vidas. Estou esperançoso de que as coisas mudem, disse Truman, mas estou consciente de que a maré só vai virar as costas de um número incrível de tragédias humanas individuais. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Obama. O Obama escreveu eu não sei se está para aí ainda, mas o Obama disse que, deixa eu ver se eu consigo encontrar isso, ele disse que não ia financiar mais os hospitais se eles não fizessem operações transgênero. Aqui está, olha, presidente americano Obama manda recado aos hospitais. Se não fizerem abortos e cirurgias de mudança de sexo, não receberão verba do governo federal. Isto é em 2016. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo o que é que está acontecendo? Eu vou terminar este vídeo com algumas passagens bíblicas. A primeira que eu vou usar é Romanos 1, que está falando aqui. Diz assim, porque tendo conhecido a Deus, portanto, essas pessoas conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Não é exatamente o que ele diz, que não há Deus e que eles é que são Deus, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura, que são eles, que são essas pessoas, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade de uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus assim os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. E agora porque abaixo diz todas as coisas, diz por isso, estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, etc. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também consentem os que fazem. Aqui está a parte principal, porque há pessoas que dizem, eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu vou dizer? Olha, mas você pode não dizer nada, mas você consente. E a palavra de Deus está dizendo aqui, mas também consentem aos que fazem. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Oramos uns pelos outros e estamos vivendo tempos muito difíceis.